e não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for, nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos, dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E o negócio é o seguinte, agora só se fala em SAF. É isso, clube empresa. Essa gestão tá pensando nisso agora. Mas esqueceu do futebol, por exemplo. Porque pelo que eu vi, a gente vai comentar aqui nas duas lives que trouxeram aí tanto no Atenção Vascaíno quanto o Lucas Pedrosa, isso é uma situação que vai demorar para acontecer. Não vai ser implementado com tanta velocidade assim como alguns vascaínos esperam, que virou clube empresa, vai chegar alguém, vai chegar Carol Pfeiffer, vai chegar Árabe, vai comprar o Vasco, vai fazer um time gigante, vamos ganhar tudo. E não é assim. Não é essa a realidade. Não estamos vivendo no mundo da Disney. O nosso mundo real, o mundo real do vascaíno, que é esse ano sofrível, esse vexame de 2021, tem que começar a acabar, tem que começar a planejar para não se repetir esse ano em 2022. E, por exemplo, falando da nossa competição, né, em 2022, que é o brasileiro, tá aí, ó, clubes matematicamente garantidos para a Série B. Olha aí, ó. Vai ter o Criciúma, Novo Horizontino, Tombense, Sport e Chapecoense, diferente do ano de 2021, faltando só apenas 2 clubes para fechar aí, que provavelmente pode ser um Grêmio, outro aí Atlético Paranaense ou Bahia. Então olha o nível da competição que nós vamos ter em 2022 e até o momento só se fala em SAF. Claro, tá aí sendo noticiado pelo Jorge Salgado, outras mídias sociais também dizendo que tá certo com o Zé Ricardo, mas até agora não trouxe o executivo de futebol para começar a analisar junto com o Zé Ricardo o mercado, né, jogadores que possam vir reforçar o Vasco. Então o Vasco já começa atrasado mais uma vez. E vale ressaltar, um planejamento de uma gestão do ano de 2021 que construiu o maior vexame do clube e demora para ter uma competição mais difícil em 2022, tem essa demora toda, o que esperar vascaíno em 2022. Torcida vascaína, vamos seguir o nosso vídeo aí falando da SAF, né? Gostaria até da ajuda de vocês, deixa aí nos comentários o que é que vocês pensam disso também, do Vasco o futebol do Vasco ser vendido, virar clube empresa. Ontem a gente teve a oportunidade de acompanhar 2 lives, né, para tirar as dúvidas do torcedor vascaíno, tanto no Atenção Vascaíno como no Lucas Pedrosa, e eu entendi basicamente o seguinte: sim, se aparecer o investimento, se aparecer o dinheiro e realmente o Vasco tiver profissionais capacitados para administrar toda essa situação, realmente pode ser uma ideia que faça o Vasco crescer. Como muitos torcedores aí entendem que, não, vai vender o Vasco, vai chegar investidor, vai chegar dinheiro, profissionais, chega dessa política suja, e não é por aí. Não é por aí. Eles deixaram bem claro isso ontem. É um caminho que, se bem trabalhado, bem planejado, pode ser sim realmente uma saída para o Vasco. Agora, que fique bem claro, isso vai demorar e vai levar tempo. E o que me deixa mais preocupado é que essa gestão, que fez diversas promessas que não passavam pela cabeça deles virar um clube empresa, se você vê aí lives da Mais Vasco ou participações do Jorge Salgado, ele fala que o Vasco não precisa virar clube empresa, porque o Vasco tem um grande clube, uma grande torcida, perdão, e você também não vê, por exemplo, clubes hoje de grande torcida e bem administrados pensarem em virar clube empresa, como os Mulambo, como o Palmeiras, Atlético Mineiro, o caso do Grêmio, São Paulo. São clubes que estão afundados, como o Cruzeiro, ou o Botafogo, que não tem a torcida que a gente tem. Inclusive, eu vou passar aqui o trecho do vídeo na live no canal do Rica Perrone, que o Salgado fala exatamente isso. Então, eu fiquei muito preocupado, porque sim, bem administrado, bem planejado é uma saída, mas
o Vasco pode correr vários riscos. E nessa gestão, com todas as promessas e construindo esse vexame, será que nós vamos colocar a decisão dessa situação de o Vasco virar clube empresa na mão deles? Depois de tudo que eles construíram, depois de tudo que eles mentiram na cara do torcedor, aporte, equipe executiva, a melhor do Brasil, porque se realmente tivesse esse quadro, esses profissionais dentro do clube captando aí os recursos, conseguindo trazer investimento, o aporte financeiro que eles disseram, você acha que o Vasco ia passar por essa situação? Não ia. Então você realmente acha que nessa gestão vai sair alguma coisa boa? E aí, família vascaína, eu queria trazer alguns pontos dessas duas lives que eu acompanhei. Primeiro, um profissional lá do Gustavo, se eu não me engano, o doutor Gustavo, no Atenção Vascaíno, ele até questiona o seguinte, o Duque Estrada já tinha saído da live, mas ele queria perguntar. Ele coloca o seguinte, se o Vasco teria um plano B. Porque se ele constituir empresa e der errado, é falência, irmão. É falência. Outro ponto que ele colocou também é que como o Vasco faria para esse investidor, o empresário, né, deixar de investir no futebol inglês, deixar de investir no futebol espanhol, porque lá a moeda é mais forte e a estabilidade política e econômica dos países europeus é bem melhor do que aqui no Brasil. Então, como é que o Vasco quer ser atrativo para essas empresas ou para esses empresários, por esses futuros investidores? É uma boa questão. E a mais que eu vi interessante foi lá no canal do Lucas Pedrosa, que é o seguinte, porque eu vi aqui em muitos comentários, eu vejo em muitas redes sociais, esse é a situação correta, o Vasco tem que vender, some essa política suja, vai chegar dinheiro, vai chegar investimento, time forte, e não é essa a realidade. Esse é o mundo da Disney que a gente não pode cair, porque um profissional, que eu não me recordo o nome, se eu não me engano é Fernando Marfindi, alguma coisa assim, ele disse o seguinte, ó, basicamente ele diz, futebol é caro para você ser competitivo. Essa dosagem de investimento no futebol e lucratividade é uma equação complexa. É preciso ser bem trabalhada e talvez é o grande desafio para a chegada de investidores. Porque você virando um clube empresa, é necessário você pensar em lucrar. Hoje o Vasco não. Hoje o Vasco, sendo um clube associativo, não pensa. Se sobrar dinheiro, irmão, é investimento no futebol. E agora, como é que você vai encarar? O investidor vai querer realmente lucrar? Ou vai querer realmente fazer um time competitivo? Será que dá para unir as duas coisas? São palavras de um profissional. É difícil achar essa dosagem. Ele cita, por exemplo, o PSG e o Manchester City, que são clubes aí que foram comprados por investidores que, cara, não pensam em lucrar. Os caras têm dinheiro pra caralho e querem gastar. Querem investir no futebol, querem ganhar título. Agora, será que o Vasco vai encontrar isso? Essa é a questão. Esse é o ponto. O mundo da Disney a gente não está vivendo. Vamos vir para a realidade, vascaíno. Vamos vir para o que realmente importa, que é essa gestão de merda, as promessas. Vamos entregar isso na mão deles. Vamos entregar realmente essa decisão tão importante de virar SAF, clube empresa, na mão de uma gestão que entra da maneira que entrou, que promessas que nenhuma é cumprida e são a pior gestão da história do Vasco. O pior presidente da história do Vasco vai tomar a decisão mais importante do clube. Se liga só no que o Jorge Salgado falou lá no Rica Perrone, ó. O Vasco tem uma torcida enorme, tá? Torcida enorme significa dizer que a gente tem um potencial enorme de monetizar isso. O que é monetizar? Arrecadar. A gente fizer um trabalho bem feito na área de marketing, a gente vai levar muito o nosso faturamento. A gente tem o Vasco tem 70% dos seus sócios fora do Rio. Sócios esses que não têm nenhum tipo de... O Vasco não presta nenhum tipo de serviço a esses sócios. Esses sócios estão sedentos de participação, sedentos de receber informação do clube, sedentos de comprar produtos do Vasco com a marca Vasco, acompanhar o Vasco na Vasco TV. Então, a gente tem muito para explorar sobre isso. Então, eu acho que como a gente tem uma torcida muito grande, que a gente ainda não explorou quase nada disso, eu não vejo necessidade ainda do Vasco se transformar num clube empresa. Clube empresa é quando você é um clube associativo, sem nenhuma perspectiva de melhora, com finanças completamente deterioradas, sem torcida, uma torcida relativamente pequena, que não tá crescendo. Então, eu acho que não é o nosso caso. E tem um outro componente também, que na hora que você se transforma em sociedade anônima, em clube empresa, você vira uma sociedade anônima e tem que pagar imposto. A carga tributária no Brasil é muito alta. Você vai pagar aí uns 30%, 40% de encargos, aí, de impostos sobre o seu resultado. Então, é melhor a gente seguir do jeito que a gente está. Agora, significa dizer também o seguinte, a gente vai seguir como um clube associativo, mas
administrando ele como se fosse uma empresa, assim, como se fosse uma sociedade anônima. Significa dizer que a gente quer ter um balanço ajustado, prática de governança, a gente quer se preparar para lá na frente, se isso acontecer, a gente tem um clube todo estruturado, entendeu? Se vier um investidor aí, anjo, querendo participar aí, enfim, a gente tem que administrar o clube como uma empresa, mas manter ele como um clube associativo. É o que acontece lá fora com o Barcelona. Entendem, família vascaína? O ponto que eu quero chegar? Não pode, se um dia, para o futuro, o Vasco tiver a possibilidade de realmente virar um clube empresa, não sei se para o futuro vai ser a saída dos clubes no futebol brasileiro, eu não sei, a gente não sabe, mas nesse momento, o agora, o presente, não pode ser uma decisão tomada pela pior gestão da história do Vasco. E aí, todas as promessas que eles criaram, construíram, mas Vasco, Jorge Salgado, o Levin fez uma postagem, principalmente no segundo vídeo que eu mostrei para vocês, e dizendo o seguinte, ó, chama-se estelionato eleitoral, quando um candidato diz que tomará uma posição caso venha a ser presidente, ainda que em usurpação de poder, e faz o oposto de que se comprometeu com o seu eleitor. Razão mais que suficiente para ser destituído de suas funções. Sócio vascaíno, se você não está feliz com isso, você tem o direito de agir. É isso, família vascaína. A minha opinião é essa. Acho que a melhor saída do Vasco é quem é sócio estatutário. Quem pode assinar essa AGE tem que assinar. Porque a melhor saída do Vasco, nesse momento, na minha visão, dando a responsabilidade dessa decisão para essa gestão, não é a melhor saída do Vasco. A gente tem que entender que não está no mundo da Disney, não é assim que vai chegar um investidor e vai mudar o Vasco logo de dar água para o vinho, não é assim, e aí eu fico preocupado. Será que essa decisão deve sair da pior gestão da história do Vasco? A que tem mais rejeição, a que é chamada de golpista pelos seus torcedores? Sem palavras, né? Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.